Olá, meus camaradas! Sejam muito bem-vindos ao canal Automação e Simulação. No vídeo de hoje, você vai aprender a programar em texto estruturado a cena 7 Automated Warehouse do Factorio. Mas antes disso, eu vou pedir um favorzão para vocês. Já deixa aquele like e se não for inscrito, se inscreve no canal. Dessa maneira, você vai me ajudar bastante e eu posso estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Agora, vamos abrir o projeto base 4. Se você não viu o vídeo titulado Programação de CLP em texto estruturado cena 5 Assembler, eu recomendo muito que você assista. Neste vídeo, nós criamos o projeto base 4, que contém configurações necessárias para que o code possa se comunicar com o Factorio via Modbus TCP/IP. Então, como vocês podem ver, ele já vem com uma device Ethernet e Modbus. Além dessas configurações de comunicação, esse projeto ele vem com uma pool base, que eu vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês. E essa pool base ela contém lógicas referentes aos botões de acionamento do painel elétrico, aos botões Start, Stop, Reset e ao botão de emergência. Além disso, ela vem com uma GVL, que é uma Global Variable List, que contém 4 variáveis. Então agora, vamos em File, Save Project As, e eu vou salvar o nome desse projeto com o nome da cena, que é Automated Warehouse. Então agora vamos abrir o Factorio. Com o Factorio aberto, vamos em cenas e escolhemos a cena 7, Automated Warehouse. Agora vamos em File, Drivers e em Driver escolhemos a opção Modbus TCP/IP Server. Vamos em Configuration e vamos acrescentar uma entrada digital. Ao invés de 15, vamos ter 16. Vamos mover a variável Factorio Run para input 15 e a variável manual para input 14. Então, a essa GVL vamos acrescentar um mapeamento dessas variáveis aqui. Mas antes disso, a gente precisa criar os canais onde essas variáveis serão mapeadas. Vamos aqui em Modbus TCP Slave e Modbus Slave Channel. O canal 0 eu vou renomear para entradas digitais. E as entradas digitais, nós utilizamos a função 2 para mapear. Temos um total de 16. Vamos adicionar um novo canal, que eu vou chamar de saídas digitais. E para mapear as saídas digitais, nós utilizamos a função 15. Temos um total de 10 saídas digitais. Vamos adicionar mais um canal, que eu vou chamar de saída analógica. Como temos somente uma saída analógica, para mapear ela, nós utilizamos a função 6. Então, com os canais criados, a gente poderia fazer um mapeamento aqui em Modbus TCP Slave IO Map. Tá, mas eu vou fazer aqui na GVL, porque aí eu posso copiar de um bloco de notas. Eu já fiz a programação, o mapeamento nesse bloco de notas, que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês, e eu posso colar aqui. Então nessa GVL que já vem no projeto base 4, nós vamos acrescentar essas variáveis.
as entradas digitais, que vão da 0.0 a 1.1, as saídas digitais, que vão da 0.0 a 1.1, e a saída analógica. Então aqui, isso aqui é o mapeamento. Vou fechar aqui. Além dessa pool base, vamos acrescentar uma outra pool. Vou clicar com o botão direito em Application, adicionar objeto e pool. E eu vou nomear essa pool como Automated Underline Warehouse. Agora basta adicionar. Então, aqui nessa pool, nas variáveis locais, eu vou acrescentar 3 variáveis. Duas bordas de descida, uma por sensor de movimento do eixo X e outra por sensor de movimento do eixo Z. Como são bordas de descida, elas são do tipo ftrag. E um contador do tipo counterUp, que é uma variável do tipo CTU. E também, nesse bloco de notas, eu salvei a programação, que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para vocês. A gente vai fazer uma revisão dessa programação. Então aqui na linha 1 e na linha 2 a gente tem as bordas de descida que a gente declarou aqui. A borda de descida do sensor de movimento do eixo X e a borda de descida do sensor de movimento do eixo Z. Aqui eu tenho o contador na linha 3. Então, o que vai incrementar um valor nessa contagem? No passo 3, quando eu estiver no passo 3 e as forquilhas forem centralizadas, o que vai ser detectado por este sensor at middle, se a forquilha estiver avançado para o lado esquerdo ou direito, este sensor ele está desativado. Cada forquilha, a forquilha esteja centralizada dentro do transelevador, esse sensor é ativado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, se eu avançar a forquilha aqui, este sensor é ativo, ele desativa. Como a forquilha é centralizada, ele é ativado novamente. Se eu mover a forquilha para qualquer um dos lados, ele desativa. Quando a forquilha está centralizada, ele é ativado. Então no passo 3, quando esse sensor estiver ativado, por que eu coloco no passo 3? Porque se eu deixar só esse sensor aqui, ele é ativado 2 vezes. Então vai acabar que o meu armazém vai ficar com espaço em branco. Vai armazenar as caixas de 2 em 2 se eu não colocar aqui no passo 3, tá? E essa contagem é resetada se eu pressionar o botão reset ou o botão de emergência. E o meu point value ele é 55. Tá? Por quê? Eu tenho exatamente 54 espaços aqui no armazém. Tá? Então eu coloco aí um point value do contador de 55. Então, a gente põe isso em praticamente toda a nossa lógica, no começo delas, essas duas condicionais aqui.
que é o botão de emergência não atuado, e a variável enable setada, tá? Então ela tem que estar true. Como eu disse para vocês, a gente vai utilizar isso aqui em praticamente todas as nossas lógicas. Então eu não vou estar repetindo, tá? Eu vou estar explicando só a partir deles. Então esse passo zero aqui, ele é para ligar as esteiras. Quando é que eu vou ligar as esteiras? E quais são essas esteiras? São essas duas esteiras aqui. Entre conveio, que é essa esteira aqui, e a load conveio, que é essa esteira vazada. Então, assim que o emissor gerar um pallet com uma caixa, que este sensor aqui detectar, vai ligar as duas esteiras. E quando chegar aqui no final, que este sensor load detectar o pallet com a caixa, vai desligar as esteiras. Tá? Então, aqui é para ligar as esteiras, a gente atribui o valor de true para entre conveio e também atribui o valor de true para load conveio. Tá? Assim que este sensor detectar o pallet. E quando chegar lá no final, que este sensor aqui detectar, vai atribuir o level de false para as duas esteiras, vai atribuir o valor de true para a forquilha e vai para o passo 1. Então vai trazer essa forquilha para cá. Tá? Para que isso? Para poder trazer o pallet com a caixa para o transelevador. Tá? Então, passo 1 é assim que este sensor for ativado. Quando é que ele é ativado? A gente deu a ordem para forquilha vir para cá. E assim que ela chegar no final do movimento, este sensor é ativado. Este sensor é left. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele está desativado. Vou ativar. Quando chegar lá no final, ele vai ser ativado. Então, quando essa forquilha chegar lá no final, vai trazer a forquilha de volta e vai atribuir o valor de true para essa variável lift. O que essa variável lift faz? Ela sobe o elevador. Tá? E além disso, vamos para o passo 2. Tá? Esse passo aqui, gente, ele é bem importante que aconteça junto. Tá? Atribui o valor de false para a forquilha e o valor de true para o lift. Por quê? Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está recuando a forquilha e subindo o elevador ao mesmo tempo. Tá? Uma dúvida comum que acontece muitas vezes quando estão programando essa cena é que a pessoa faz o seguinte: primeiro ela primeiro sobe o elevador e depois que ela recua a forquilha. Tá? Se você fizer separado esse espaço, o que pode acontecer? Quando o pallet vier para cá, para dentro do transelevador, se você fizer primeiro isso, levantar aqui o elevador e depois recuar, não fizer ao mesmo tempo, pode ser que o pallet, quando ele vier para cá, ele fique muito descentralizado, ele não fique centralizado aqui no meio. A borda dele fique muito para esse lado. E quando o elevador subir, a ponta do pallet pode bater aqui na estante. Tá? O pallet vai cair e pode ser que acabe travando o transelevador. Tá? Então, esse passo aqui vocês façam juntos. Tá? Subir o elevador e recuar a forquilha. Então agora vamos para o passo 2. O passo 2 é aguardar a forquilha centralizar, ela voltar totalmente para o centro do transelevador. Quando isso acontecer, vai ativar este sensor.
e vamos para o passo 3. Tá? Caso a saída do contador ponto Q esteja setada, esteja com valor true, isso só vai acontecer quando a minha contagem for maior ou igual a 55, vai ligar essas duas esteiras. Vai atribuir o valor de true para o node conveyor e o valor de true para o shift conveyor. Tá? Quem são essas esteiras? São essas duas aqui. Tá? Quando meu armazém estiver cheio, aquela saída contador.q vai estar ativada. Então a gente liga essas duas esteiras aqui. A um load conveyor, que é essa vazada, e a shift conveyor, que é essa aqui. Então vai, ao invés de, quando chegar nesse passo 3, ao invés dele vir para cá armazenar, ele vai jogar direto para cá. Aparece as esteiras de descarregamento e a esteira de saída. Na realidade é no passo 2. Né? Então, feito isso, quando a forquilha estiver centralizada, vamos para o passo 3 e fazemos essa, caso essa saída esteja ativada, ligamos aquelas duas esteiras. Então, o passo 3 é o seguinte: caso a saída lá do contador.q não esteja ativada, ou seja, meu armazém não está cheio, ele vai mover o valor do contador, da contagem que o contador está realizando, para o target position. Então a contagem no contador ela é feita através dessa saída aqui .cv. E que esse target position faz? É ele que vai decidir para qual espaço do armazém eu vou transferir a minha caixa. Então, o meu pallet com a caixa. Qual o espaço desses aqui? Como eu disse para vocês, são 54. Então, cada vez que a forquilha é centralizada aqui, no passo 2, vai adicionar uma contagem. Aí, se a contagem estiver em 1, vai mover para o espaço 1. Se a contagem estiver em 2, move para o espaço 2. Se a contagem estiver em 3, move para o espaço 3. E assim sucessivamente. Além disso, caso a saída do contador.q esteja setada, esteja atribuída ao valor true, ou o sensor de movimento do eixo Z tiver uma borda de descida, o que vai fazer acontecer? Vamos para o passo 4. Tá? Ou seja, assim que eu definir para onde esse transelevador vai, digamos que seja aqui para esse espaço aqui, ele vai começar a se movimentar aqui no eixo X. Então o sensor de movimento vai detectar esse movimento, ele vai estar com valor true. Quando ele parar em frente ao espaço que ele tem que descarregar, o sensor de movimento não vai mais detectar o movimento. Ele estava true, ele vai para zero. A gente vai ter essa borda de descida aí. Então, quando isso acontecer, vamos para o passo 4. O passo 4 é para descarregar o pallet com a caixa no armazém. Então, isso aqui, gente, é esse EndNote, Moving Z, eu só botei para um reforço, para não acontecer de estar subindo, de ele já ter completado o movimento aqui no eixo X. São poucas vezes que isso acontece, tá? Geralmente ele se move por mais tempo aqui no eixo X do que no eixo Z. Para não acontecer de ele já ter se posicionado aqui no eixo X e só esteja subindo, dele já ativar a forquilha. Então a gente coloca isso aqui como uma segurança, mas são pouquíssimas vezes que isso acontece, tá? Mas não pode acontecer nenhuma vez, né? De em movimento ainda ativar a forquilha com o pallet e a caixa. Então quando ele completar o movimento, tanto no eixo X quanto no eixo Z, vamos atribuir valor true para a forquilha. Só que em vez de ser a fork left, vai ser a fork right. Tá? A left ela move para cá e a right ela move para lá. Então vai ser
a write agora, porque a gente quer descarregar, né? A left é para capturar o pallet com a caixa e a write é para descarregar o pallet com a caixa no armazém. Tá? Então aqui no passo 4 nós vamos atribuir o valor de true para fork write. E assim como a fork left ela detecta quando a forquilha chegou lá no final, aqui também a write ela também vai ter um sensor para detectar que ela completou o movimento. Quando isso acontecer, nós atribuímos um valor false para a variável lift, ou seja, agora ativa a forquilha, quando ela chegar lá no final desce, tá? Para poder descarregar. Tá? A gente fazia o contrário, né? A gente subia a forquilha depois que tivesse chegado lá no final. Agora a gente vai descer. E como a gente mandou descer, vai ter um pequeno movimento no eixo Z. Aí quando tiver a borda de descida deste sensor de movimento, atribuímos o valor de false para fork right, ou seja, mandamos a forquilha recuar. E vamos para o passo 5. O passo 5 é quando a forquilha estiver centralizada novamente, descarregou, manda a forquilha recuar. Quando ela recuar completamente, ela vai ficar centralizada e este sensor vai detectar isso. Nós atribuímos o valor de 55 para a variável target position. Por que 55? Tá? Na verdade, não precisa ser necessariamente 55, mas tem que ser um valor maior ou igual a 55. Tá? Qualquer valor maior ou igual a 55, ele vai aceitar. Tá? E por que isso? Quando a gente atribui valor maior ou igual a 55 a essa variável target position, o transelevador ele volta para a posição inicial, que é essa posição aqui, para ele poder receber outro pallet com a caixa. Por que não mover zero? Se eu mover zero, esse transelevador, em específico desse armazém, quando a gente move zero, ele fica parado no lugar. Isso é uma configuração de fábrica, tá? Quando a gente move zero, ele para onde ele está. Tá? Então, e quando a gente move 55 ou mais, ele volta para essa posição inicial. Tá? São configurações que já vêm, são de fábrica desse transelevador específico. Então movemos 55 para target position, para o posicionador voltar. Ele vai começar a se mover, né? Digamos que ele estivesse aqui. Ele vai começar a se mover para voltar para cá. E quando eu tiver uma borda de descida aí do eixo X, e também caso a variável contador.q esteja setada, ou seja, o armazém já está cheio, uma dessas duas condições. Porque com o armazém cheio, não vai ter essa borda de descida aqui do eixo X. Por quê? O transelevador vai só pegar daqui e levar para cá. Vai capturar aqui e levar para cá. Então, ele não vai se mover no eixo X. Então, quando o armazém estiver cheio, que isso aqui vai estar true, ou tiver essa borda de descida, caso eu não tenha pressionado o botão stop, por isso que eu coloquei if note, nós atribuímos o valor 0 para a variável passo, ou seja, nós estamos reiniciando o ciclo. E caso tenhamos pressionado o botão stop ou tiver no modo manual, atribuímos o valor falso para a variável enable e encerramos o ciclo. Então, essa é a programação da cena 7 Automated Warehouse. Isso aqui eu vou pôr para vocês na descrição do vídeo. Então vamos fazer a simulação, ver se está tudo certo com o nosso programa. Antes de iniciarmos a simulação, faltou adicionar essa poll Automated Warehouse a main task, senão ela não vai ser lida. Basta clicar com o botão direito em main task, adicionar objeto, program call. Agora basta clicar nesses três pontinhos, expandir a opção application e marcar a poll Automated Warehouse. Agora basta dar um OK
adicionar, pronto. Agora essa poll está inclusa na main task. Então na leitura dos campos CLP ela passa a ser lida também. Vamos fazer o login. Vamos startar o CLP. Fazer o login. Basta clicar aqui o Alt F8. Então vamos no Factorial, vamos startar aqui. Vou dar play na cena. Pode ver que já ficou laranja, ficou vermelho, desculpa, o LED, indicando que o sistema não está habilitado, porque eu ainda não dei play na cena. Vamos testar primeiro o modo manual. Ele vai realizar um ciclo e parar, ou seja, ele vai armazenar somente uma caixa. Play na cena. Então ele armazenou somente uma caixa e parou, conforme eu havia dito para vocês. Vamos voltar aqui no painel elétrico, vamos virar a chave seletora para o modo automático e vamos dar play na cena novamente. Então vamos aguardar encher todas as caixas aqui no armazém. Vou deixar o vídeo rolando e depois eu acelero para a gente não perder muito tempo.
Pronto, agora o armazém está cheio. Vamos ver o que acontece depois que o armazém ficar cheio. Agora, ao invés de ele ir para o armazém, ele já joga para outra esteira, que é a esteira de saída. Então, a partir de agora, ele vai ficar jogando para a esteira de saída. Então, a nossa programação ocorreu tudo como tínhamos planejado. Vamos testar a parada de emergência e o pisca-pisca do LED vermelho. Então, como já está aqui, já está no final do ciclo, ele deu só uma piscadinha e parou. Deixa eu reiniciar aqui e pressionar o stop novamente. Vai ficar piscando até ele encerrar o ciclo. Pressionou o botão de emergência, parou tudo. Então, tá tudo certo aí com o nosso programa. Até mais, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixa aquele like e compartilha com seus amigos. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Tchau, tchau.